Bom, eu escolhi o tema rendimento, energia e rendimento das máquinas, mas para chegar até rendimento, eu precisei fazer um caminho, porque não é do nada que as coisas acontecem, né? Então, eu trouxe o conceito de trabalho e a forma. Trabalho é o esforço exercido sobre algo que fará a sua energia variar. E tem como unidade, a sua unidade definida por Joule, já que Newton vezes metro é igual a Joule, então a unidade de trabalho se torna Joule. E trouxe o conceito de potência, que é a quantidade de trabalho realizado pelo tempo que levou para realizar, ou seja, trabalho realizado dividido pelo intervalo de tempo, e tem como unidade, a unidade definida por watts, não sei falar direito, porque já que estamos falando de trabalho, onde sua unidade é o joule, e tempo, que é segundo. E no sistema internacional, joule sobre segundo é watts. E trouxe o conceito de energia, que é algo que torna um objeto capaz de realizar trabalho. Então, a energia está relacionada ao trabalho. Sempre que há trabalho, há energia, mas nem sempre que há energia, há trabalho. E trouxe também o conceito de energia potencial, que é energia armazenada e mantida, pronta para ser utilizada. E de energia potencial, a gente parte para energia potencial gravitacional, que é energia de um corpo devido à sua posição. A energia que é fornecida para quando a gente quer mover um objeto contra a gravidade. E ela tem essa fórmula, que é peso vezes altura, que é energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura, e energia cinética, que é energia em movimento. E tem como fórmula 1 sobre 2, que é uma constante, vezes a massa, vezes a velocidade ao quadrado. E para ver como isso funciona na prática, eu trouxe um exemplo de um foguete. Porque com o foguete eu consigo relacionar essas três. Como é que eu falo? Essas três propriedades. E nessa situação do foguete, o trabalho está relacionado à força que a combustão emprega sobre o foguete para deslocá-lo da superfície até uma altura h. E essa força gerada pela combustão se opõe à força gravitacional. Logo, quanto mais o foguete vai ganhando altura, maior será a sua energia potencial, que está relacionada à sua posição à energia gravitacional. E a potência está relacionada a essa variação de energia, ou essa variação do trabalho, essa variação do tempo com o trabalho que está sendo exercido nesse movimento. E com o exemplo do foguete, eu já consigo relacionar também com a conservação de energia. Por quê? Porque a energia não pode ser criada ou destruída. Ela pode ser transformada de uma forma para outra, com a sua quantidade total permanecendo constante. Então, quando eu falei da oposição aqui, da energia potencial gravitacional, da energia potencial, a gente consegue perceber que há uma conservação de energia, que a energia não simplesmente acabou, ela foi transformada. E eu trouxe também esse exemplo aí do bonde, que eu achei bem interessante, que fala que o
O aumento de energia potencial gravitacional do bonde que sobe se deve à diminuição da energia gravitacional do bonde que desce a ladeira. E nesse movimento, há uma transferência de energia através dos cabos. E desse jeito, o bonde que desce a ladeira realiza trabalho sobre os carros que estão passando na rua, subindo a rua. Então, nessa situação, a gente também vê conservação de energia. Até que, finalmente, a gente chega no rendimento. E o rendimento consiste na medida do desempenho de uma máquina. E o rendimento se dá pela energia de saída, a energia que foi utilizada na saída, dividida pela energia total de entrada. Eu trouxe esse esqueminha, mas a cola que eu utilizei não ficou bom. Estragou o desenho. Eu peguei todos esses exemplos do livro, do Hilt, do capítulo que o senhor me deu como base para o estudo do Dê desenvolvimento. um zoom nessa imagem, na parte. Você consegue dar um zoom? Consigo. Mas eu vou ler aqui no tablet. Tá. A gente tem um exemplo de um peso que está elevado. E ele corresponde à energia potencial. E aí, quando ele é solto no piso, ele configura a energia cinética, porque houve um movimento, né? E é engraçado essa imagem que fala assim, essa imagem fala sobre transformação de energia. E eles falam que o cemitério da energia cinética é a energia térmica. Então, a energia, ela nunca vai deixar de acontecer, ela vai sempre se transformar. Nesse exemplo, ela saiu de energia potencial, foi para energia cinética, quando houve saiu de energia potencial, quando ela estava em um estado elevado. Quando ela caiu sobre esse lugarzinho, que eu não sei definir o que é. Um êmbolo. Um êmbolo, tem aí um êmbolo, quando o êmbolo caiu no... Quando o peso caiu no êmbolo, a massa caiu no êmbolo, ela se transformou. Houve uma situação de energia cinética. E como esse movimento agitou moléculas que estavam dentro desse êmbolo, e isso provocou a transformação dessa energia cinética em energia térmica. Então vai ser sempre esse ciclo, né? Sempre a energia nunca vai acabar, nunca vai se destruir, ela vai estar sempre se transformando. Sim, sim. O tempo todo. Em uma coisa para a outra. Eu acho que só. Ok, deixa eu lhe fazer algumas perguntas aqui, então. Que é o seguinte, primeiro, a minha curiosidade lá embaixo, que você escolheu colocar esse exemplo da massa caindo. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. A massa tem uma certa energia potencial, aí o fio se rompe ou é cortado, e ela cai sobre um objeto. Que, assim, é engraçado, quanta coisa escondida tem na física, em qualquer explicação da física. Então, isso que está embaixo a gente chama de máquina térmica. É uma máquina térmica simples. Ela é um êmbolo. O que é um êmbolo? É uma seringa. Sim. Tá? Então, imagine que é uma seringa, você pega a saída da seringa, você tampa, bota uma massa epóxi e prende para não sair nenhum ar. Aí você, antes de fazer isso, você puxa o êmbolo para fora. O êmbolo é aquela parte central que escorrega. A gente chama de êmbolo aquela parte. Aí você puxa lá para fora, aí você tampa a saidinha. Se você tentar empurrar o êmbolo, o ar não tem para onde ir, ele resiste. E você não consegue empurrar o êmbolo. Ele cede um pouquinho, mas se você soltar, ele volta para a posição original. Ok? Então, o que acontece é, quando você aperta, tá, o êmbolo da seringa e você diminui aquele espaço,
Antes você tinha, digamos, você tem um certo número de moléculas ali dentro, né? E elas estão andando para lá e para cá, mexendo aleatoriamente. E aí são moléculas de ar, né? Então elas batem nas laterais e batem na parte de baixo da seringa, do êmbolo que se mexe, né? Bate em todas as partes da cavidade interna. Aí, quantidade de vezes que bate, tá? Vai estar meio que associado à temperatura, ok? Porque isso vai fazer com que a parede da seringa fique mexendo. Ela fica mexendo, né? Porque está dando essas pancadinhas. Essa mexidinha aí, aleatória, é que a gente chama de temperatura. Então a energia é transferida, vai ter uma certa oscilação. A oscilação vai dar a ideia da temperatura. Então quanto mais calor você bota em uma coisa, mais ela vibra, mais você tem essa oscilaçãozinha. E aí a gente entende que é mais quente, né? Maior temperatura. Quando você pega e empurra o êmbolo, tá? Você diminui o espaço das moléculas, você aumenta a quantidade de pancadinha aqui nas paredes. Então, automaticamente a temperatura aumenta. Ou seja, sempre que você pegar um gás e você espremer o gás, a temperatura desse gás vai aumentar. Né? Assim como o contrário também é verdadeiro. Se você pegar um gás e expandir, a temperatura dele cai. Entendeu? Isso está associado àquela lei dos gases que chama PV igual a nRT, né, que você talvez tenha visto na química. Né? Às vezes o pessoal bota PV sobre T igual a constante. Né? Tem formas diferentes de expressar a lei do gás ideal. Okay? Então tem muita coisa escondida aí, né, quando eu boto um exemplo desse aqui. Agora você falou sobre rendimento, energia de saída e a total de energia de entrada. E você chegou a ver algum exemplo desse tipo, para você poder calcular um rendimento de alguma situação? Não, eu não fiz cálculo. Tá. Aí fica a dica de o mapa mental não precisa, mas pode ter uma questãozinha resolvida, por exemplo, um cálculo bobo, mostrar que você tá vendo como é que é. O mapa mental ele é mais livre do que mapa conceitual, porque o mapa conceitual só tem conceitos. Né? O mapa mental pode ter qualquer coisa, você tem uma liberdade muito grande. Né? Tá bom, eu gostei, ficou bem organizado. Né? Dá para ver que você realmente olhou os conceitos e organizou eles de forma sensata. Ok? Agora, eu gostei dessa pesquisa porque, assim, na parte de máquinas, a gente tem uma visão muito... Ele dá o exemplo das máquinas, ele traz o exemplo da alavanca e da catapulta. E aí, quando eu penso em máquina, pelo menos eu não penso nesses. Eu penso em coisas muito grandiosas, né? Cheias de... tá. Poxa, que legal. E aí, ele dá o exemplo da alavanca e... Depois, quando ele fala de rendimento, ele fala que esse exemplo da alavanca, que foi citado, de máquinas, é um exemplo de máquinas ideais, onde o rendimento é de 100%. Mas que não é isso que acontece na vida real, né? Até para alavanca não é. Até para alavanca não é, porque se você usar uma alavanca, ela é metálica, aí ela cede um pouquinho, como se ela dá uma envergada. Aí essa envergada, ela esquenta. Então você aí novamente perde energia para calor. É uma miséria. Tanto que esse negócio de você perder energia para o calor... E aí, repare só, quando você está falando nesses conceitos aqui, você está na beirada do que a gente chama de termodinâmica. Sim, eu falei, meu namorado, ele é geofísico, e aí eu pedi para ele me ajudar, e ele trouxe vários exemplos da termodinâmica. Sim, exatamente. Ele falou que eu podia usar como exemplo o vulcão, que é a área dele, né? Podia usar a champanhe, abrir a champanhe. Ele falou de outros fenômenos assim também, muito dentro da termodinâmica. Ele falou assim, ele falou da geladeira também. Eu podia usar a geladeira como exemplo. Exatamente. Aí você foi direto na termodinâmica. Você vê como você está na beira de... E não existe nenhuma área da física que ela é independente das outras. Isso que eu percebi. Isso que eu falei com ele, mas eu tô...
Mas eu quero falar uma coisa mais simples, assim, dar um exemplo. Mas eu não consigo pensar em nada assim fora que não esteja relacionado com a termodinâmica. Não tem jeito, essas coisas não são independentes. Aí é como se fosse, você está em uma área, aí você vê uma pedrinha no chão, aí você começa a abrir assim, e você vê então que é uma rocha inteira que está ali guardada debaixo do solo. Ou seja, verdade. É exatamente os conceitos. Você vê, já aparece aqui um pouquinho do problema do calor, como é que ele se dá, e já apareceu também na nossa aula quando a gente falou de momento, conservação do momento. Eu passei um exemplo na última aula, no finalzinho, que a gente vai responder junto na próxima aula, que era você tem um bloco de madeira que está pendurado com 2 fios do teto, né? O bloco de madeira é grande, né? Tamanho grande. Aí você vem dar um tiro nesse bloco de madeira. Justamente, se você pensar que ele é um prisma, né? Na parte que é menorzinha. Então você dá um tiro ali, para a bala ter um espaço muito grande para correr. Então, um prisma retangular, e aí você dá um tiro, ele vai entrando até a bala parar. Quando você dá um tiro, claro, esse bloco todo se movimenta. Ele se movimenta e vai subindo, e aí você pode usar a conservação do momento e a conservação da energia para resolver esse problema totalmente. E você descobre que a energia é uma colisão totalmente inelástica, e a energia toda do movimento inicial acabou como energia de calor, né, como calor dentro do bloco. Você não consegue tirar a temperatura, porque como a gente não está na termodinâmica, sabe? Mas já aparece, né? Até, por exemplo, quando a gente fez uma colisão, calculou a energia cinética antes e depois, a gente viu que para uma colisão que é inelástica ou parcialmente elástica, você perde uma quantidade grande da energia. Então, a gente já fez questões desse tipo, que já mostra assim que você está na mecânica, mas a mecânica está dizendo, olha, minha gente, tem um calor e tem isso tudo acontecendo no mundo, a gente não pode ficar sem olhar essa parte, sem se debruçar sobre isso também. É uma pena que a gente não tem tópicos de física 1, 2 e 3, né, porque justamente nessa estrutura que você consegue inserir a termodinâmica. Como está no nosso currículo, tópico de física 1 e 2, você tem a parte da mecânica, depois tem a eletricidade e magnetismo. É em cima do pensamento de que você vai ser uma licenciada em eletromecânica, então você precisa de saber sobre a mecânica e sobre a parte elétrica, né? Poxa, mas não tem motor elétrico que não tenha problema de rendimento, que não transforma em calor, não tem nenhuma lâmpada que você não acenda, que não transforma em calor também parte da energia. Então, não tem jeito, essas coisas vão aparecer, melhor seria se a gente parasse e estudasse como um tópico de verdade. Mas assim, não tem carga horária suficiente no curso para tudo que a gente quer fazer, né? Então, a gente vai fazendo o que é possível. Muito bem. É verdade. Muito bem. Posso parar de compartilhar? Pode sim, pode.